noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos. Hoje, em sua edição de número 25, 15 de fevereiro de 2024. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema Roteiro do Amor. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois é, Roteiro do Amor então hoje, Martinha. Nossos boa noites para os ouvintes, o meu boa noite para a Martinha, boa noite para a Regina e a Martinha que ainda não se expressou. Oi pessoal, boa noite Paulo, boa noite Regina, amigos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a esse ponto de luz, onde mais uma vez a alegria de nos reencontrarmos. Boa noite Martinha, boa noite Paulo, boa noite aos queridos ouvintes aqui da Rádio Web Recordações Entre os Dois Mundos. Muito bem. E vamos lá, vamos lá. Hoje o Roteiro do Amor está maravilhoso. Muito bom, maravilhoso, né? Bastante salutar. Mas antes disso, fazemos, como de praxe, a nossa prece de abertura. Vamos a ela. Prece de abertura. Pai de infinita bondade, obrigada por mais um dia que Tu nos ofereceste. Ilumina, Pai, esta noite com as Tuas bênçãos de amor. Restaure-nos a fé num amanhecer tranquilo, onde possamos prosperar, auxiliando o nosso irmão, auxiliando cada vez mais aqueles que nos cercam e aqueles que ao mais longe o Mestre Jesus permitir a nossa palavra e o nosso auxílio possa chegar. Ajude-nos, Senhor, a inspiração de cada dia, Pai amado, em palavras de bem e de amor. Que possamos, Pai, compreender os Teus desígnios e que a nossa jornada terrena seja, então, de resignação, para então podermos ter esta comunhão de amor que o Mestre veio nos oferecer e seguir os Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, vamos para o tema propriamente dito. Hoje, então, convidamos os amigos para conversarmos sobre o amor. O tema, o roteiro do amor, e será abordado através das orientações do nosso mestre e guia Jesus e o seu Evangelho. Assim sendo, poderíamos iniciá-lo perguntando a nós mesmos: onde estaria a nossa felicidade? Este roteiro é possível? Mas o que é um roteiro do amor, dadas as circunstâncias atuais das nossas vidas? Para conhecerem essas e outras respostas,
ouvintes, fiquem conosco, pois hoje o tema poderá tocar o seu coração e trazê-lo para uma reflexão profunda sobre a sua vida, as suas escolhas e os seus propósitos. O nosso interesse é de juntos refletirmos sobre tão lindo tema, apresentando a vocês, ouvintes, as indicações do nosso guia e modelo Jesus Cristo. É isto, Regina? Isso aí, boa noite. Então, começando aqui a minha parte, eu quero lembrar as palavras de Paulo de Tarso, quando ele definiu Jesus como o mestre do amor e da paz, o mestre de todas as virtudes, como disse o Paulo, o modelo e o guia para seguirmos. Quando escutamos a mensagem do Mestre, sentimos os seus ensinamentos no profundo do nosso ser e ficamos maravilhados. Mas nem sempre somos corajosos o suficiente para acompanhar as suas orientações. Nos falta decisão para fazê-lo. Mas o nosso Divino Mestre sempre esteve e sempre está e estará a nos esperar. Como um professor que estimula o seu aluno para que alcance a vitória, ou seja, o aprendizado para avançar de série, ou como dizemos, passar de ano, né? Jesus é um mestre que realmente nos estimula a lutar, a trabalhar pelo próprio aprimoramento, até que um dia cheguemos ao porto seguro, que é ele a nossa salvação, a nossa elevação. Devemos manter o foco, não nos distrairmos para alcançar o nosso propósito, que é viver em comunhão com Jesus. E por mais difícil que possa parecer a vida, por mais que ainda tenhamos sentimentos e virtudes a conquistar, lutas a vencer, por mais difíceis as circunstâncias em que estejamos envolvidos e precisemos trabalhar o nosso próprio sentimento, nunca devemos desanimar, porque Jesus é sempre conosco. Sem desânimo. Então, Martim, após essas primeiras luzes, né, essa explanação da Regina sobre tantos alunos deste orbe, né, entre os dois mundos, o que mais poderíamos dizer a respeito? Esses alunos somos nós. Nossa. Pois é, então, Paulo, a Terra, ela é a grande escola das almas e que todos nós viemos, então, como alunos, para sermos educados. Essa escola não tem idade. Em qualquer momento é momento para começar a aprender. Qualquer momento. Não existe um tempo determinado ou delimitado perante as nossas vidas. E a bondade do nosso Pai é tão grande que permitiu, então, nos dar também esse tempo. Às vezes isso é um ponto que parece um pormenor sem maior expressão, mas eu que comecei há pouco a trilhar a doutrina, eu olho nesses estudos que fazemos e vejo pessoas brilhantes aos 20 e poucos anos, já, né, com o verbo extremamente desenvolvido. E às vezes, sabe, eu vou te falar, mas é uma coisa que eu tenho que aprender, dá uma invejazinha branca, sabe? Está em tempo. Está em tempo. O Evangelho, ele sempre terá o seu horário e a sua oportunidade no nosso coração. Nós vamos também falar um pouquinho, a Regina citou lá em cima o Paulo de Tarso, mas novamente eu vou trazê-lo porque achei muito interessante. Ele escreve amorosamente à comunidade filipense e ele formula um comentário muito interessante de elevado alcance para todos nós. Ele assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar, que ele possa concordar com as coisas que são excelentes. Paulo de Tarso também nos diz que nós devemos nos instruir, porque se nós nos instruirmos, nós vamos poder conhecer. E também nos diz que nós devemos nos educar. Ao nos educarmos, nós teremos discernimento diante das situações. Compreensão das situações. Compreensão. Né? A doutrina dos espíritos é isso, é o convite verdadeiro e aberto para o discernimento. Quando o Paulo de Tarso traz essas elucidações maravilhosas,
ele também faz um convite para que nós possamos pensar na cultura intelectual e aprimoramento moral. 2 pontos muito básicos, né? Básicos. Então, vejamos, nós estamos falando da rota do amor, o roteiro do amor. Mas nós temos que entender o que é esse roteiro. E quando nós falamos, então, né, Paula e Regina, sobre a cultura intelectual e esse aprimoramento moral, nós devemos lembrar que são imperativos. São ferramentas que possibilitam O crescimento, a sublimação do ser. do ser. E só através desse crescimento, dessa sublimação, é que a gente vai acabar podendo manifestar o amor. O amor. Não é isso? Que é o que o Pai quer de nós, que nós estaríamos galgando esse império da sublimação para nos aproximarmos do nosso Pai, Deus. E quando a gente fala, né, Regina, aqui sobre esses imperativos, porque o que é um imperativo? É aquele caráter de obrigação, é quase que uma regra, né? É uma regra, uma lei. Uma lei. Então, eu estava pensando, estudando sobre o tema e pensei, parece que levar a vida e quando as coisas forem acontecendo, ótimo, eu vou me moldando. Mas se nós pararmos para pensar, os imperativos estão todos os dias, a todo instante. E muitas vezes nós não percebemos. Exato. Mas existe uma condição. A vida tem as suas condições para que nós, então, consigamos manifestar o amor e alcançar essa sublimação. Trocando em miúdos, Martinha, se você tem que ir do ponto A para B sem conhecer a rota, você pode pegar atalhos e não chegar de imediato no ponto B. Fazer várias voltas até chegar lá. Mas se você tem o mapa na mão, se você tem o caminho, a rota certa, você vai de A para B sem tropeços, sem atrasos, sem retornos. O meu conhecimento, como o Paulo de Tarso falou, nosso Paulo, o Paulo de Tarso, quando ele fala no conhecimento, se nós fôssemos falar só de conhecimento e discernimento, já teríamos aqui um outro programa. Porque se tu deu esse exemplo, então, se eu tenho conhecimento, ou um vago conhecimento, porque eu sou um aluno, então, nessa grande escola, eu não vou me deixar levar pelas influências e pelas convivências menos felizes. Isso. Eu terei discernimento para analisar e escolher. Né? Escolha. Lembra quando tu fala do apreender? O Paulo Tarso está dizendo isso. Vai apreender para te discernir. Discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não, para o teu roteiro seguro. Isso, Paulo. E quando ele diz para nós nos instruirmos para conhecer, a instrução intelectual é a íntima, é do espírito. Não está pedindo que nós fiquemos mestres em literatura, em história, em medicina, em direito. Digamos, é a educação entre aspas, aquela educação do ser, educação da pessoa, né? Como diz aqui o Leon Denis, né? A educação é o mais poderoso fator do progresso, não é isso? Leon Denis. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Não. Pois é, então se nós entendermos, viu, Regina, essas colocações agora e muito felizes da Martinha, nós vamos também entender que essa citação do Denis é que é pela educação que devemos buscar o nosso progresso, né? E é ação entre aspas, aquela educação do ser, educação da pessoa, né? Como diz aqui o Leon Denis, né? A educação é o mais poderoso fator do progresso, não é isso? Leon Denis. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Não. Pois é, então se nós entendermos, viu, Regina, essas colocações agora e muito felizes da Martinha, nós vamos também entender que essa citação do Denis é que é pela educação que devemos buscar o nosso progresso, né? E ela nos foi oferecida e nos é oferecida todos os dias através das lições do Cristo que estão no Evangelho. Então, não existe um roteiro mais seguro que este, né? Mas mesmo que eu não busque este roteiro, a vida irá me indicando, me ofertando oportunidades de despertamento. É aquilo que eu te falei, né? Você segue um desvio, chega lá na frente, opa, não vou chegar a lugar nenhum, volta. Você vai atrasando a tua caminhada, né? Então, seguindo esse roteiro,
você vai se despertando intimamente, né, para as melhores oportunidades. Esse discernimento aí ao qual você se referia, né, para que você faça as melhores escolhas, né, o que acabará se constituindo num aprendizado valioso, de novo, nessa grande escola da vida, né, a qual nós estamos nos referindo aqui. No entanto, será necessário que tomemos a decisão de seguir este caminho da renovação e ainda assim vivenciar todas as experiências, mesmo aquelas que nos sejam penosas e que, em geral, as mais penosas, nós já sabemos, são quase sempre as mais educativas, as mais elucidativas, não é isso? Paulo, isso. Quando tu falaste agora do caminho da renovação, nós falamos aqui no início com uma escola que não tem idade. Então, a escola do Pai não tem idade. Então, o caminho da renovação é a qualquer momento, como nós havíamos falado anteriormente. Exatamente. Que bom essa oportunidade. Muito todos boa. Os dias. E aí, Regina? E se conseguirmos praticar as lições recebidas de Jesus, trazendo-as para as nossas experiências pessoais diariamente, estaremos fazendo um curso vivo e, ao mesmo tempo, santificante. E adaptar paulatinamente, readaptar o quanto seja possível, ou, na melhor das hipóteses, corrigir as nossas ações, tendo sempre como guia as lições do Evangelho, que são de Jesus, obviamente. Devemos nos esforçar, estudar, apreender, meditar nos ensinamentos do Mestre, a fim de avançarmos além dos primeiros exercícios do alfabeto, para alçarmos voo e penetrarmos o luminoso domínio dos grandes mestres. Pois é, exatamente isso aí. Cabe-nos então, Regina, ousar, querer, conhecer, ter o desejo, ter aquela palavrinha que a gente tanto bate aqui, né? A vontade de aprender o que seja correto. É a única opção para vencermos a inércia, o comodismo, descruzarmos os braços. E não basta nos imaginar ou ir ao pórtico do templo e lá dobrarmos os joelhos em reverências. Isso seria fácil e nem necessitaria de maiores empenhos de nossa parte. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que a própria oficina reclama? Eu penso que ele não deveria receber o salário, não é mesmo? Como reclamarmos benefícios se não trabalhamos para recebê-los? Que dizer de um navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Pois é, olha só, o homem dispõe de meios, né, para executar as tarefas e não os tem às mãos, ele deve buscar criar esses meios. Para isso, recebeu de Deus a capacidade intelectual que deve ser trabalhada e desenvolvida tanto em proveito próprio como em auxílio ao seu próximo. Pois é, amigos. Assim também acontece com milhares de crentes da Boa Nova, que se encontram nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se, são exemplares, mas, como estacionaram nesse nível em que se encontram, não procuram adquirir mais conhecimento e, consequentemente, não se tornam pessoas mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer quando estão sozinhas, sob o ponto de vista humano. Muito bem. Vamos fazer uma rápida pausa e voltamos a falar mais deste roteiro do amor. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. André Luiz.
conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigo, vamos para o nosso segundo bloco. Eu, antes de retomar o assunto, vou ceder a palavra à Martinha, né? Tem uma observação ainda? Regina, ali quando tu falaste de dobrar os joelhos, eu fiquei pensando, o Cristo tem aquela fala ali, nós que estáis cansados. Então, o que o Cristo falou, entendendo a interpretação do Evangelho, é que esse cansado é quando eu quero então fazer essa renovação, essa mudança na minha vida, que eu possa encontrá-lo. Ele quer que eu o encontre, eu tenho que achá-lo através desse roteiro. Então ele me sinaliza que o cansaço, simbolicamente falando, pode ser entendido também como esse caminho vulgar, né, eu não chego na sublimação nunca. É um caminhar incerto. Sim, é um caminho vazio, né? Eu tenho um vazio, eu não me encontro, eu não acho graça, eu não sei gargalhar, eu levo tudo a ferro e fogo. Então, o Cristo, quando fala, eu estou usando aqui o cansaço, mas esse termo ele é muito mais amplo. É esse momento que eu tenho que parar e fazer uma análise. Eu estou dobrando os joelhos em reverência ao Mestre, mas eu estou entendendo que a minha ação é diferente desta, não somente esta, porque fazer a prece, buscar o Mestre, com certeza. Mas a minha atitude é a minha ação. Qual é? Pois é. Quais são? Quais são, né? Ainda pegando ali o gancho da fala da Regina, né? Nós podemos dizer então que esse roteiro do amor nos chama aí para progressos, o que você está falando agora, né? Em nossas condições pessoais, pelo trabalho, pelo estudo, a fim de que possamos melhorar a nossa vida e a vida dos nossos próximos. Este deve ser o roteiro para todos os que creem na Boa Nova. Martinha, embora nós tenhamos aí à disposição algumas ações que irão enriquecer nossas vidas, nós também devemos nos alertar para um hábito muito grave que todos temos, né? A maioria temos. Você estava falando, né? Andar meio a esmo. É a displicência. Falemos então deste roteiro seguro para as nossas vidas e que vai acarretar também uma seguridade para a vida dos que estão próximos de nós, não é isso? Isso. Então nós podemos ver que esse roteiro seguro, ele tem muitas opções e escolhas e vai depender realmente de cada um. Paulo, em primeiro vale a pena relembrarmos que ninguém vive só. Então, esse roteiro, essa caminhada, ela nunca poderá acontecer sozinho, no sentido de não converger, não conviver com os outros. O viver só seria, vamos dizer assim, o suprassumo do egoísmo. Isso. Não produz nada. Não produz nada, não consegue olhar para os lados. Então, todos nós temos milhares, né, meus amigos, vamos fazer uma análise de expressões de pensamentos dos outros e milhares de outras pessoas que também se agrupam a nós. Que nos observam. Nós pensamos muito a respeito dos outros e muitos pensam também a nosso respeito, né? É uma constante. Então, não a nossa convivência gira em torno de uma atuação mental muito forte, né? Inevitável, né, Paulo? Então, primeiro pensamento. Então, vamos analisar. Nós também temos os raios da nossa influência, que se entrosam, né, Regina, com a emissão de muitos que nós conhecemos direto ou indiretamente. E pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nós temos pensamentos, esses pensamentos têm influências e se entrelaçam. As nossas palavras, né, amigos, elas determinam palavras. Vulgarmente poderíamos falar de mal olhado, não é isso? Vulgarmente. Mas esse mal olhado nada mais é do que, digamos assim, esse entendimento de que os pensamentos podem gerar coisas ruins, mas sabemos que também podem gerar coisas boas. É que tudo começa no pensamento. Do pensamento sai a palavra. Então, se você pensar coisas boas, você vai falar coisas boas. Agora, se você pensar coisas ruins, automaticamente você vai verbalizar desta forma. Os pensamentos produzem palavras ou atos. Não é isso? É isso aí.
E pensemos também o seguinte, que toda vez que... Olha que interessante, que nós... E produz também o inverso. Pode deixar de produzir palavras e podem deixar de produzir atos, ou seja, a omissão. A nossa omissão, a irresponsabilidade para com o outro. Que não deixa de ser, então, também uma displicência. Exato. Tudo acaba... O que é ruim acaba girando sempre em torno do mesmo eixo, assim como o que é bom. Isso. Não é isso? Parece uma coisa que fica viciosa, mas é que faz parte, O mal é uma atrai conexão. o mal, Isso. o bem atrai o bem. Isso, é. E quando nós, então, pensemos juntos, toda vez que nós não formos sinceros com a pessoa ou com o grupo, é bem provável que esse interlocutor que esteja conosco, seja igualmente desleal. Porque são transmissões de pensamentos que vão e vêm. Verdade. Então, a expressão que eu tenho de sinceridade, A sinceridade vai chegar no outro. A sinceridade pode doer, mas ela não é maléfica. Ela, se dói, temos que parar e pensar por que doeu. Onde está o defeito do outro e o nosso, né? Por isso que a fala diz que toda vez que não formos sinceros, mais um momento de reflexão sobre a palavra. Então, a minha palavra, ela tem que sempre... Eu tenho que verbalizar com sinceridade. Eu tenho que fazer tudo com sinceridade. Resumindo aí, Martinha, a gente tem que estar atento aos nossos atos, como disse a Regina, aos pensamentos e às palavras, pois todos somos exemplos para todos. Inclusive podemos, sem nos dar conta, podemos ser influenciados ou influenciadores de comportamentos. Isso. Não é isso? Porque aí quando então falando da sinceridade, como de qualquer outra situação, ela vibra. E vai influenciar, como tu falastes, né, Paulo? E muitas vezes eu nem me dou conta. Então, por isso, buscarmos sempre intimamente o meu pensamento nobre e a minha palavra que edifica. Pois é. É uma construção. E esses nossos modos, né, costumes, vão também gerando modos e costumes da mesma natureza, não é isso? Da mesma natureza, Paulo, e em torno dos nossos passos. Porque essa rota que nós vamos seguir, ela vai ser uma rota que tem muitas vezes posição inferior da nossa parte, mas também do outro. E os nossos círculos da experiência e do conhecimento é que vão fazer com que eu faça essas mudanças e que eu comece a ter uma influência melhor também. Também. Tudo é vibração, né? Tudo é vibração. Pois bem, amigos, podemos afirmar que as nossas maneiras de agir, as palavras que falamos, como vocês estavam dizendo, reverberam em atitudes e verbalizações, os nossos pensamentos, no mesmo teor, como vocês acabaram de dizer. Eu só vou ressaltar e bater na mesma tecla aqui de uma forma diferente, né? Nós precisamos da repetição então, sempre. Essas verbalizações do mesmo teor naqueles que nos rodeiam, porque aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. É uma reflexão que nos leva a perceber que o único processo, então, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem, mas, acima de tudo, praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações, porque essas nossas ações virarão exemplos em nosso convívio cotidiano e social. A minha transformação transforma o outro e essa onda se avoluma de tal maneira que o bem crescerá sobre a terra em todos os sentidos. Muito bom. E, inclusive, esse bem aí, ele quando você diz que crescerá sobre a humanidade na terra em todos os sentidos, ele se processa a partir de cada um. Cada um de nós somos uma célula que pode ser a do bem ou a do mal. Se formos a do bem, certamente estaremos influenciando aquele que nos é próximo, que, por sua vez, também melhorando-se, influenciará aquele que lhe está próximo. Vai se criando, então, uma cadeia, né, de positividades
de acertos, de bom trilhar. Então nós devemos perceber que o roteiro não é uma estrada, uma rota na qual, ao final, encontraremos a edificação e as realizações vindas do amor. O roteiro é trabalho, é um palmilhar passo a passo desse amor que tudo nos oferece. É o amor que dá paz, esperança, nos fortalece, nos dá fé, certeza e apoio. É o amor que faz com que nós nos sintamos protegidos, amparados e fortalecidos. Como eu estava dizendo, vai criando em torno de nós e dos nossos próximos uma cadeia amorosa, digamos assim. Mas esse roteiro é também uma indicação de que existe uma jornada para cada um de nós, não é isso? É um roteiro íntimo, em que só nós conhecemos os verdadeiros rumos em que seguimos e só nós podemos avaliar se estamos na direção certa ou não. Pois é. E ao longo dessa caminhada, Regina, aqui, nós nos envolveremos em determinados pontos e nesses pontos nós poderemos bem avaliar se a cada passo estaremos construindo ou destruindo as oportunidades de praticar o bem. O certo é que todos temos um mapa. Qual é o mapa, Martinha? O mapa é o Evangelho do Mestre Jesus. Você já andou revelando esse segredo em outros programas. O mapa é o Evangelho, não é, Regina? É, e a nossa consciência. É a nossa consciência. É. O Mestre Jesus é o nosso guia, é o farol das nossas vidas e o seu Evangelho é o do amor. E ele é possível para todos nós. A nossa consciência é o presente de nosso Pai para não perdermos tempo. É um instrumento que não erra, que não nos ilude, nos indica, através de um sentimento íntimo, intransferível e pessoal, que estamos no caminho ou que estamos nos desviando do caminho. Martinha, muitas vezes nós estamos perdidos, desgastados pela vida, não compreendemos ainda o amor de Deus e por mais que eu saiba o caminho, porque esse caminho está lá na minha consciência, né? Esse caminho, ele está registrado, como eu acabei de dizer, na minha consciência e me alerta o tempo todo. Ela está sempre ali, né, com a luzinha amarela, como diz o Paulo ontem aqui no nosso estudo. E mesmo assim, às vezes, eu ainda não sigo o caminho. Então, qual o momento de tomarmos ou retomarmos esse caminho? Para nós que já acreditamos na reencarnação, essa retomada é ainda mais crucial, não é mesmo? Aprendemos que a caridade nos coloca no caminho que o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus sempre nos alertam. Seria através da caridade a retomada do nosso caminho? Pois é. Deixamos no ar, vamos para um rápido intervalo e a Martinha já vem nos informar se o caminho é a caridade, é a fé e se é isto o caminho sem equívocos. Voltamos já já. Atende, enquanto é hoje, ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida. E guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem, nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória, com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, falávamos do roteiro. É o roteiro? É este o Evangelho? Sem equívoco, a caridade? A pergunta seria, né? Se seria através da caridade a retomada do nosso caminho ao bem. A caridade até acima da fé, né? E sem equívoco. É a caridade? Esta é a pergunta.
Regina, no início do programa tu já ofereceste uma reflexão muito bacana sobre esse movimento e essas mudanças necessárias na nossa vida, como Paulo também. No entanto, nós nem sempre compreendemos, né, minha amiga, as mensagens que nos chegam de diversos lados. Impressionante. A gente sabe, mas não consegue captar. E o Paulo de Tarso, me permitam, vou fazer mais uma citação deste apóstolo, que excelente, é luz na nossa caminhada também, né, nesse roteiro. Em muitas das suas passagens do Evangelho, ele sempre nos orienta que nós devemos colocar sem equívocos a caridade acima até da fé, Regina. Então sem equívoco, a caridade. É a caridade. Tá certo. É a caridade. Ele disse também que a caridade... Ontem, já vou te cortar, ontem num estudo aqui no Vinha de Luz, sim, você estava dizendo que até existe uma certa dificuldade em termos fé, mas que a caridade é acessível a todos, não é isso? Sim, Paulo. Porque a caridade ela estaria sim ao alcance de todos. Eu vou afirmar que está, mas cada um vai saber das suas condições em todos os sentidos, material e espiritual. Por que ela está ao alcance? Porque ela é possível, desde o ignorante até o sábio. Tanto o rico quanto o pobre, independente de qualquer crença em particular. Então a caridade ela está aí, ao alcance da minha mão, da tua, da Regina. Basta querer, desejar, ter a vontade. Aí o Paulo de Tarso, ele ainda nos diz que ele define então a caridade, a verdadeira caridade, de uma forma que somente a beneficência pode compreender, trazendo para esse conjunto de qualidades que o coração vai oferecer e vai fazer. Ele está dizendo que, então, pelo que eu entendi, ele nos mostra que ela não está somente na beneficência, mas neste conjunto de todas as qualidades do coração, que seriam... Aí as qualidades nós podemos então trazer a ação do bem, a bondade, a fraternidade, benevolência, né? Indulgência, para com o outro, nosso próximo, para comigo também. Isso, porque, amigos, não, podemos fazer algo de bom, algo que seja no bem todos os dias. Então isso aqui não tem um pré-requisito, eu não tenho que ter algo para fazer. Este algo, essa ação, ela é muito simples, ela é singela e ela pode ser mínima. Isso. Mesmo assim, sempre serão ações muito grandes para quem as recebe. Ah, sim, verdade. Vai depender... Um olhar, um aperto de mão, um abraço, uma palavra amiga. E Paulo não termina aí, porque temos muitos efeitos benéficos. A caridade afaga. É igualmente o coração de quem faz. É uma ação de via dupla. Quando você faz o bem, isso também te faz bem. Reflete em um bem. Reverbera. Também reverbera, né? Reverbera. E, amigos, é uma construção. E reverbera, inclusive, para quem assiste isso acontecendo. Isso. Porque aí tu não vai... falemos aqui de um exemplo de algo, de uma ação de caridade. Não vai falar. Então, nós já sabemos que o Evangelho já explicou que tem que ter essa virtude de se calar, não comentar. Ostentar. Não ostentar, muito bem. Mas a minha energia, a minha vibração de contentamento íntimo por um ato que eu considerei que hoje eu faço e que antes eu não fazia, me faz um bem danado. Que ao chegar próximo, por exemplo, de ti, eu vou estar bem. Se eu não estava bem, eu fiquei. Estava falando, eu estava lembrando, por exemplo, de algum show musical. Quando a música cresce, quando a mensagem da música toca, aquela mensagem de amor, aquele carinho, aquilo que é traduzido em música, afeta toda a plateia. E não é raro ver muita gente chorando, né? Então,
digamos, é quase como se essa música fosse um ato de caridade. Ela é certamente um ato de amor, né? E ela reverbera. O amor, às vezes, é a caridade. E ele reverbera, né? Então é isso, é mais ou menos como você dizer. Isso aí, Paulo. Todas as ações ligadas ao bem, elas dão seus frutos. Dão seus frutos. Né? E nós temos também que lembrar que esta ação, então, da caridade que o Paulo de Tarso orienta, que deve ser parte, nós devemos lembrar que ela tem que ser contínua, amigos. Não pode ser um pipocar, não pode ser algo que tu considere grandioso e belo e pronto, já fiz a minha parte nesse universo ou nesse momento. Ela, por ser uma construção diária, ela tem que fazer parte também da minha vida, constantemente, com frequência, porque nós vamos entrar mais a fundo agora no tema, né, Paulo? Mas eu vou me referir aqui à caridade íntima da palavra, da prece, do bom senso, do amor, da vibração. Então, ela está ao alcance de todos nós. Tá certo. E como você estava dizendo aí, essa caridade ela deve ser diária, gestos simples, né, singelos, e que atingem e são muito significativas para o nosso próximo, né? Algumas delas, algumas ações caritativas, a gente pode ter uma ação material. Para alguns, talvez a mais fácil, a mais rápida de desenvolver. Por exemplo, a doação de uma cesta básica. É uma ação caritativa material. Mas temos também... Importante. Temos também o tempo. Doarmos o nosso tempo. Reservarmos alguma atenção em detrimento, em função de alguém, de um grupo, conversando, ouvindo, aconselhando, falando das boas experiências, enfim, doando a nossa atenção, doando o nosso tempo, de forma que seja possível atender às necessidades dos nossos irmãos, né? E agindo assim desta forma, como você diz, bastante simples, já estaremos praticando bem, fazendo algo de bom, sendo beneficentes, caritativos. E há ainda outras formas de a praticarmos. Você acabou de falar uma delas, que é através da prece, né? Prece por nós, por nossos irmãos, agradecendo a Deus a benção da vida pela manhã. E se não temos o hábito de orar, formulemos pensamentos de serenidade, de otimismo, por alguns momentos, antes de retomar as nossas atividades diárias, né? Também podemos praticar algo que é muito simples, né? O Evangelho no lar, né? Essas leituras que vão nos harmonizando conosco, com o nosso ambiente, né? Trabalhando os nossos pensamentos, trabalhando as nossas expressões. Muito importante, trabalhar as expressões, o modo de falar, o modo de abordar, né? Se dirigir ao outro, pois todos estamos entrelaçados e o que a gente faz de bom é igualmente propagado para os outros. Vimos falando desde o início, né? Então nós vemos que há uma vastidão, como você diz, de oportunidades à nossa volta. Basta que queiramos estarmos atentos para identificá-las e para começarmos a agir. Nós falávamos no início também, Paulo, que uma escola, então vivemos numa grande escola, sendo uma escola tem um número enorme de estudantes inscritos. Alguns já estão numa outra fase, num outro ano, mas também nós falamos que ninguém vive só. Aí quando tu falavas, eu fiquei pensando, esse roteiro do amor, eu tenho que parar de querer e seguir sozinho. De forma egoísta, eu quero dizer, o sozinho, nunca estamos sozinhos, temos um avô, temos um amigo, temos um vizinho, temos um pai, uma mãe, tudo é família, desde que eu compreenda. Mas eu tenho que lembrar que a minha conquista para chegar nesse amor que o Cristo quer, ele tem que ter o outro. O próximo, mais próximo, tem que fazer parte do meu trabalho íntimo. Você não vai agir para uma parede de pedra. Exato, eu preciso... Tem que ter o feedback. Tem que ter. Tem que ter o feedback. Você tem que se sentir útil. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que exercitar esses dons, essas virtudes maravilhosas que o Pai semeou no meu coração, na minha alma. Eu preciso fazer com que germinem. E não é uma coisa fácil, porque às vezes você pensa estar fazendo bem, mas você recebe em retribuição algo não tão muito bom, não muito amoroso. Mais uma lição, mais, entre aspas, uma pequena dor.
que a gente tem que identificar e tentar entender, não é isso? Tem que tentar entender e continuar fazendo bem. Continuar, não se desistir. deixar, isso, não desistir, não se deixar influenciar. Porque esse pouco bem que eu fiz e que eu tive uma retribuição negativa, eu poderia pensar, e todo o bem que eu tenho do meu pai, que é muita coisa, eu não retribuo 1/3? Estou sendo generosa aqui comigo. Pois e a Regina, o que então, queria todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, como a Martinha acabou de dizer, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos. Os talentos que nós temos, ou seja, os dons que recebemos, porque sem exceção de um só talento, nós teremos que prestar conta um dia, além túmulo. Será a conclusão do curso que fizemos e veremos se os nossos esforços serão bem vistos pelo nosso Pai. Então procuremos a comunhão com Jesus onde estivermos, aproveitando ao máximo a glória de ser útil, como vocês estavam falando agora. A gente tem que se sentir útil, não é isso? Então, ajudar, aprender, amparar, compreender, crer e esperar cada dia. Sabemos que é possível edificar o futuro e receber dessa edificação os dons de amor e vida. Com as chaves libertadoras do amor e da fé, procuremos servir sem repouso, recordando a afirmação do nosso Mestre Divino: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Esse roteiro maravilhoso aí parece que tem bastante coisa. Quando tu fala em ser útil, quando nós falamos do pensamento, da palavra, trabalhar, vontade, é uma vasta extensão de terra para palmilhar. É bem grande. O Emmanuel, então, né, meus amigos, no Fonte Viva, que a grande maioria, né, conhece. Adeptos da doutrina e quem gosta das leituras, lá no capítulo ante a lição, título, ele oferece um alerta. Ele nos diz que diante da exposição da verdade, não devemos nos esquivar à meditação sobre as luzes que recebemos. Foi o que a Regina falou. Nós recebemos muitos talentos. Nós estamos meditando ou estamos nos esquivando? Ou estou me esquivando a meditar sobre esses talentos? Digamos assim, tentar compreender mesmo as lições, né? Interpretar as lições. Eu não posso falar da boca para fora. Exato. Ou Senhor, Senhor, dobrar os meus joelhos. Isso. Eu estou me esquivando da minha parte. E ainda ele diz assim, olha, quase poético, né? Que quando nós fitamos o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxergamos as estrelas. Essa paisagem linda, esse painel maravilhoso, essa pintura. E quando ouvimos uma sinfonia, então, sem abrirmos a acústica da alma, não percebemos as notas divinas. Foi o que tu acabou de citar sobre a música. Sobre a música. Como é que eu estou? Como é que está essa minha audição? Estou aberto a essas percepções? A esses ensinamentos? Como está o meu olhar? Ele é só relance? Ou eu paro para contemplar e observar e não ficar me esquivando à meditação? Tudo são luzes, tudo são luzes. Tudo são, digamos assim, fachos que nos apontam a direção. A direção. E aí o nosso Pai, que é amor e bondade, Ele ainda quer que nós tenhamos esse desenvolver contínuo, mas gradativo dentro das nossas condições. É a nossa grande escola. É essa escola de tantos aprendizes que são todos chamados constantemente para o trabalho. Eu preciso parar de me esquivar, meus amigos. Eu preciso encontrar a verdade que liberta e que transforma, para só então eu descobrir, eu encontrar o roteiro do amor. Transformação pede esforço e determinação pede disciplina. Estudo, arregaçar as mangas. Daqui a pouco, então, vamos falar sobre esse meditar sobre as luzes que nós recebemos do nosso Pai com a Regina. Voltamos já já. Ok. Há muito o que fazer
Não te queixes, trabalhe. Companheiros falharam? Prossegue e terás outros. Não queres certo grupo? Outras áreas te esperam. Desilusões à vista? Não pares, continua. Buscas a paz de Deus. O serviço é o caminho. Ante o alvo, os que seguem é os que podem chegar. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, Regina, vamos lá. Vamos reconhecer o roteiro do amor que Jesus nos oferece? Vamos Leon lá. Denis, no livro Depois da Morte, esclarece que o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. Cada ser tem sua luta e sua construção pessoal, como já citamos, e sabemos que são intransferíveis. Cabe somente a nós esta edificação. Mas por que não pensamos nos presentes que Deus nos oferece? Por que não reconhecemos que Jesus é a luz do mundo? Pois se reconhecêssemos esta luz grandiosa, ela nos guiaria através dos caminhos do bem e do amor. Ainda estamos muito preocupados com a opinião dos outros, do que simplesmente seguir Jesus e os seus ensinamentos. Jesus nos oferece um roteiro seguro, porque Ele é o farol que ilumina todos os caminhos. A partir de hoje, vamos examinar, atender e refletir sobre as nossas ações, os nossos valores, os nossos pensamentos, para que, ao nos convencermos dessa necessidade, então prestemos mais atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna. Certamente o nosso Mestre, em retribuição à nossa boa vontade, irá nos atender e iluminar o caminho a ser percorrido. O Mestre sempre nos oferece a terra para o plantio, mas os frutos colhidos vai depender dos nossos esforços. Nós temos que trabalhar, temos que cuidar, tirar ervas daninhas, nós temos que regar a plantinha até a gente poder colher esse fruto. Então tudo depende de esforço e de trabalho. Vamos lá, Martinha. Nós falávamos no programa passado sobre o pomicultor. O Cristo é o pomicultor, nós somos, porque nós somos os co-criadores. Então, quando tu falas dessa busca da luz do mundo, que foi enviada há tanto tempo pelo nosso Pai, e que nós acabamos nos perdendo na imensidão dos pensamentos e das atribulações da vida, que nós não percebemos que está ao nosso lado, está conosco. E quando tu falas do Código da Vida Eterna, que também está impregnado, está registrado em nós, faz parte. Nós precisamos nos atentar, nós precisamos, como disse o Paulo de Tarso, nós temos que buscar a meditação, não se esquivar, para então nós podermos oferecer esse plantio grandioso que sustenta, que alimenta, que mata a sede, a nossa e a daqueles que estão próximos de nós. Com certeza. É isso, bom. Pelo que a Regina esteve falando, né, depois dessas explanações e das seus complementos, eu vou trazer uma contribuição citando Emmanuel, também no livro Fonte Viva, capítulo Modo de Fazer, para mais uma reflexão. Diz ele: somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Ou fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem vangloriar-se, sem exibir superioridade, a humildade, né? Sem esperar tributos de reconhecimento, deixar de lado a vaidade, sem perturbações. Assim, em todos os passos do Divino Mestre, vamos vê-lo
numa ação incessante em favor do indivíduo e também da coletividade, sem prender-se a este ou aquele. As ações dele são generalizadas. Para o bem todos. para todos, isto. E da carpintaria de Nazaré até a cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Ou seja, todos podemos encontrar este roteiro divino para o amor, porque sendo divino é imutável. Bastando então para tanto apenas a nossa boa vontade, a nossa decisão. Não é isso, Martinha? É isso, Paulo. Enquanto tu falavas, eu estava pensando que a transformação, então, que todos nós devemos ter, que ela pede esforço e a determinação também pede uma disciplina, não poderia ser diferente vindo do Mestre Jesus. Se ele é o roteiro divino das nossas almas, e tu falastes agora que ele tem essa ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, e sendo ele, então, como a Regina falou, o modelo, eu tenho que estar atento que se ele é o modelo, como nós falávamos e falamos, e ele trabalha para a coletividade, eu tenho que segui-lo. Então eu também tenho que entender que ele quer que eu seja esta referência na minha vida, na minha família, na minha casa, onde eu estou. Se ele é, porque se ele é guia, se ele é modelo e guia, nós precisamos entender que todas as passagens do Evangelho que nós lemos e estudamos, falando do Mestre, ele está nos dizendo para repetir as suas ações, repetir as suas falas, a sua conduta. E às vezes a gente pensa assim, como que eu posso querer me igualar, né? Seguir Jesus dessa forma? Mas eu começo lá de baixo, eu sou pequena, eu sou imperfeita, mas eu tenho que ter vontade. E cada pequena atitude que eu mudar já é um acréscimo. Um dia, pode ser que leve milênios, mas eu chegarei próxima a ele. Nós, como a gente sempre costuma dizer, estamos na nossa infância. A humanidade está em sua infância. E aí a gente faz a correlação com a própria infância da nossa existência aqui terrena, né? A criança, quando nasce, tem por guia o pai, a mãe, o irmão mais velho, a tia, o tio, a avó, não é isto? E à medida que cresce, ele vai elaborando esses conhecimentos, ele vai elaborando estas lições que ele recebe, né? Agora, se aliado a todas esses ensinamentos, neste lar houver este mapa que você tanto fala, viu, Martinha? Se houver o Evangelho ali balizando, orientando ainda melhor, tanto melhor, né? Para orientar a nossa caminhada. Porque as obras do nosso Pai, elas são tanto para o bem-estar de cada um de nós, mas ainda mais para o meu desenvolver. Então, eu preciso trabalhar constantemente à minha volta, aqueles que me cercam, para que eu possa expandir esse trabalho para mais além dessas fronteiras. Sim, exatamente. E quando o Emmanuel pede que nós façamos essa meditação, ele quer que nós assim paremos, façamos o nosso Evangelho, possamos entender que a inspiração maior é o nosso Mestre. Eu posso criar, transformar e edificar. Eu posso. Vós sois deuses, ele nos disse. Isso. Esses deuses é que nós teremos condições de agir e atuar no bem e fazer coisas grandiosas que nós não fazemos ideia, porque a potência que nós carregamos como almas encarnadas é muito grande e nós não fazemos nem ideia dessa força. E eu lembrei de uma fala da Regina quando ela falou de esperar, né, que nós temos que ajudar, aprender, que nós temos que amparar, compreender. Aí eu fiquei pensando lá atrás, Regina, crer e esperar. Outra coisa interessante, o roteiro de amor do Cristo, ele pede
que tu tenha a paciência. Vamos falar no esperar no sentido da a paciência de ser esse pomicultor que vai cuidar desta terra, que vai arar, que vai regar, que vai adubar. Esse trabalho é necessário para colher os frutos ali na frente. Emmanuel diz que aceitação e paciência sem fuga ao trabalho constitui quase sempre mais da metade do êxito em qualquer teste em que nos vejamos submetidos. Ele fala, ele puxa a orelha, ele ampara e ele dá as dicas, chama ele atenção, dá o rumo também, dá o rumo. né? Aceitação e paciência, mas não fugir do trabalho. Não fugir do trabalho. Nós somos ansiosas. Isso. Por falar então em trabalho, faço mais uma pequena pausa e voltamos para trabalhar nas nossas considerações finais, tá ok? Ok. Vamos lá então. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, Regina ainda tem algo a complementar? Eu só gostaria de dizer que aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum, da sabedoria e do amor. E jamais esquecer que o amor é a força divina do universo. Pois é, mas vamos então às nossas considerações finais e para que nós recebamos todas essas benesses, essas lições e possamos desenvolver, né, um serviço humano a nós mesmos e a todas as criaturas, nós devemos ter a boa vontade para descobrirmos o melhor trabalho. O trabalho vai nos levar à renovação de nós mesmos. Esta renovação vai encontrar o bem. O bem vai nos revelar o espírito de serviço. Esse espírito de serviço, nesta humildade, vai conquistar o amor. O amor vai gerar a renúncia. A renúncia vai atingir a luz, o entendimento, a compreensão do que seja essencial. E essa luz realiza esse aprimoramento próprio, né, em cada ser humano. Desta forma, assim, quase sempre, enquanto a criatura humana respira na juventude, as atitudes que lhe caracterizam o coração para com a vida podem ser comparadas às da criança que desconhece o valor do tempo. Eu explico. Se nós passamos muito tempo da vida sem nos darmos conta nem das necessidades mais importantes para as nossas próprias estruturações emocionais, imagine-se então em relação às espirituais, tão pouco cultivadas no mundo poderosamente voltado às ânsias materialistas. Então, quer dizer, passamos em branco por este período embrionário de infantilidade, de ignorância acerca de nós mesmos. E este parece ser, na grande maioria dos casos, o que a juventude reserva para a humanidade. Devemos, então, buscar cada vez mais compreender e aproveitar o valor do tempo, já citado lá em cima, né? Pois toda a lei divina acaba se revelando serena, imparcial. Temos que ter esta paciência também, né? Não adianta fugirmos da responsabilidade, pois essas cobranças sempre nos alcançarão, cedo ou tarde. Entre os dois mundos, viu, Martinha, viu, Regina? Aqui e lá. E toda transformação moral tem que ser profunda. As mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. Todo coração necessita de amor. Então é necessário, é urgente que a gente consiga discernir como devemos amar e como devemos ser amados. Não é isso, Martinha? Isso aí, Paulo.
Esse roteiro do amor, ele te dá uma gama de possibilidades de alcançá-lo. E nós devemos lembrar, né, amigos, que os dons, eles diferem em cada um de nós. Cada um de nós terá o seu tempo e a sua oportunidade, que começa hoje. Então, não existe um mais capaz que o outro. Como Paulo falou, nosso Pai, ele é paciente. E eu vou até talvez te contradizer, não existe um mais capaz que o outro. Talvez exista sim, desde que as pessoas se dediquem mais ou menos ao trabalho. Aqueles que se dedicam mais acabam se tornando de alguma forma um pouquinho mais capazes do que o outro, mas eu entendo, como você disse, que todos somos capazes de aprender. Isso, mas eu concordo, Paulo, porque aí os dons vão se diferenciar. A partir desse momento aparecerá uma diferença, mas não é uma diferença social, não é uma diferença de engrandecimento, é algo íntimo. Isso, dom natural. Isso aí. Porque a inteligência, ela se caracteriza por diversos graus, ou outra situação, outro momento também da existência. E o merecimento, nós também devemos lembrar, né, meus amigos, ele apresenta múltiplos valores. Vai depender de cada um. E a capacidade que nós todos temos, a capacidade que temos é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, aquele que sustenta as criaturas, esse é substancialmente o mesmo. O mesmo. Esse vai ser sempre Posso o dar um mesmo. exemplo? Dê um exemplo. Vamos meu supor que nós estamos os três para subir uma escada. Eu decido subir um degrau e me canso e fico parada. Você sobe 3 degraus, Martinha. E o Paulo, ele sobe sem parar. Então, claro que o merecimento dele, a dedicação, o esforço, ele vai atingir mais rapidamente chegar no topo dessa escada. Né? Eu que tive preguiça, cansaço, que não quis me esforçar tanto, seria a última a chegar, porque você também está indo já, né? Então, esse é o exemplo aí do que vocês estão falando sobre a inteligência, sobre o estudo, sobre o merecimento. Né? Todos temos capacidades. São todos instrumentos à disposição para que a gente utilize em função do nosso engrandecimento. É o trabalho, né? Essa diferença, esse diferencial vai se dar no esforço que cada um vai colocar na sua atividade. O merecimento, então, vai ser a colheita desse trabalho, desse esforço, dessa subida. Todos somos, então, suscetíveis a realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Isso. Um pode ser um excelente agricultor, tem o dom para cultivo. Outro pode ser um excelente escritor, o outro pode ser um excelente músico. Todos podem, dentro de suas atividades, atingirem as excelências. As excelências. Basta que arregassem as mangas. Isso? Quando nós falamos desses que nós somos suscetíveis a realizar muito e trazemos exemplos de trabalho, nós também podemos, então, levar para o lado do trabalho que podemos realizar intimamente em cada um de nós também. Exato. Né? Trazendo a realidade do trabalho. Perfeito. Porque agora, a energia desempenhada ali vai te trazer méritos também. Agora você vê, eu posso ter dom para música, você para escrita, ela para agricultura. Mas todos temos o mesmo dom, esta centelha divina, este dom para seguir o bem. Este é praticamente igual, é imutável dentro de cada ser humano, né? Basta que seja despertado. Então, o agricultor, ele pode ter menos instrução do que o grande músico, o grande poeta, o grande literata, mas ele pode produzir para ele e para o seu próximo tanto bem quanto aquele outro. É independente de cultura, né? Porque essa capacidade é inerente a cada ser humano. Não depende de um dom especial para uma atividade material. Ela é espiritual e é uma capacidade pura e igual em todos os seres humanos. O exemplo da Regina de sobre a escada, que seria uma atividade, desenvolver um trabalho, nós aí voltamos lá no início do programa sobre a caridade que o Paulo de Tarso falou. É de todos, está ao alcance de todos. Ao alcance de todos. E eu vou desenvolver
mais ou menos. E como você disse, independente de ser rico, pobre, Isso. mais inteligente ou menos inteligente, ignorante. Isso. Né? Na minha profissão, na atividade que eu vou desenvolver, no talento que eu tenha, eu vou dar o meu máximo Sim. e vou me sair muito bem, podemos dizer assim. Uhum. E nesses imperativos de mudança que nos são apresentados constantemente na nossa vida, também podem ser desenvolvidas e ser chegando a um auge. Sim. Por isso o merecimento, por isso esse diferenciar-se um do outro, porque está aí o esforço em tudo. Tudo é esforço e vontade. Que possamos buscar, né, meus amigos, e atender esses nobres chamados que sempre vão edificar cada um de nós e, consequentemente, todos esses que estão à nossa volta. É isto mesmo. É isso aí, o Mestre Divino organizou a vida planetária sob a influência do Eterno Pai. Mas para a execução de sua obra não se demoraria à espera desse ou daquele, de um de seus aprendizes, para que cada um se convertesse em especialista, como vocês disseram, em determinados negócios do mundo. É exato. Não é esse o crescimento a que o nosso Pai se refere, desejando-nos a evolução. Esse crescimento material é uma fatalidade, ele ocorrerá à medida em que a humanidade adquira maiores conhecimentos intelectuais. É, por assim dizer, um processo materialmente evolutivo. No entanto, o desejo de Deus é que essa evolução ocorra moralmente, uma vez que seja esse crescimento que elevará a humanidade à iluminação espiritual. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Compreendendo assim que o roteiro do amor está em cada um e está no mundo, mas que para isso precisamos buscar a luz do mundo para o nosso mundo. A luz do mundo é Jesus, aqui no planeta Terra, nesse orbe maravilhoso. Essa luz este farol divinal, iluminarmos nossas próprias consciências para que elas iluminem nossos atos e pensamentos. Ok, então, estamos finalizando o tema da noite, né? O roteiro do amor. Eu acredito que tenha sido muito bem elucidado, né? Estou bem satisfeito com o resultado. Não sei quanto a vocês. Eu achei lindo. Nós temos tantas opções, tantas oportunidades, tantos talentos. Ele está ao alcance de todos nós, então nós podemos alcançar sim esse roteiro. Eu fiz uma colinha, anotei e enumerei todos os passos a seguir para começar a trilhar esse roteiro do amor. Eu quero também alcançar. Tá certo. Nós vamos então finalizando aqui e vamos ouvir aí umas palavras de luz. Vamos. A nossa colega Aline Perfeito. vai nos trazer aqui uma Muito bom. palavra de luz. O tema em silêncio. Vamos lá. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em silêncio, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te traje de espinhos.
para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero de Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres ao ruídos da boca. Faze o bem, em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir, de coração, a vontade de Deus. Muito bem, então, depois dessas palavras iluminadas da Aline, estamos aqui finalizando este programa, o Roteiro do Amor, programa Entre Dois Mundos, 25ª edição. Esperamos ter levado mais esclarecimentos, mais luzes para os nossos ouvintes e logo mais às 21 horas. Evangelho no Lar, ao vivo. Ok, deixo aqui então meu grande abraço, meus agradecimentos a todos que estiveram conosco. Nos reveremos então na próxima quinta-feira. Amigos ouvintes, gratidão pela companhia de cada um de vocês. Amigos do plano físico e do plano espiritual. Que possamos encher os nossos corações com as mensagens do Evangelho do Cristo e que a nossa jornada da semana seja esplêndida. Um abraço a todos, Paulo e Regina. Então, vou dar meu boa noite, desejando que todos sigam o roteiro do amor do Evangelho de Jesus, agradecendo a presença de todos os ouvintes entre os dois mundos e, como o Paulo já citou, convidando todos para o Evangelho no Lar, que todos coloquem a sua garrafa de água para que seja magnetizada pela espiritualidade do plano superior. O meu abraço fraterno a cada um e o meu amor. Ok, deixamos então uma trilha sonora bastante adequada, bem calminha, para irmos nos harmonizando, nos serenando e já voltamos com o Evangelho. Obrigado a todos. Prece de encerramento. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secaram, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja.